Vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos 8, 22 a 33. Marcos 8, 22 ao 33. E falaremos hoje sobre o título de Desvendando a Cegueira. Marcos 8, 22 ao 33. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhes as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia. 27. Então Pedro e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Até aqui a palavra de Deus. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações para que possamos ser preenchidos e transformados pela sua palavra. Em nome de Cristo. Amém. A ideia principal da pregação anterior, de Marcos 8, 1 a 21, nós vimos que Jesus, o pão da vida, multiplica pães e peixes, revela a si mesmo como sinal de Deus e é aquele que abre os nossos olhos espirituais. Essa semana eu assisti um vídeo, um podcast, na verdade, que era uma discussão entre 2 judeus ortodoxos e 2 pastores evangélicos. Eu não esperava nada, mas me surpreendeu, para falar a verdade. Quando você escuta um judeu dizendo sobre Deus, é algo maravilhoso. Ele realmente crê em seu coração, ou parece crer em seu coração, que Deus existe e que é um Deus criador, soberano, único e poderoso. Mas tem um problema. Eles ainda estão cegos, porque não conseguem enxergar que Deus se revelou em Cristo Jesus. É algo que não entra na cabeça deles, por mais que você tente explicar. E que, na realidade, eles acham que isso é uma piada. E quem crê que Jesus é o Messias é um besta, um idiota ou algo assim. Eles não conseguem entender quem realmente é Jesus e rejeitam que ele seja o Messias e o próprio Deus. Apesar de conhecerem a Deus e sua palavra, rejeitam a Cristo. Muitos cristãos vivem da mesma maneira. Eles sabem quem é Deus, conhecem a palavra, leem a Bíblia, oram, vão para a igreja, mas em seu coração rejeitam a Jesus e vivem como se Jesus não existisse e não tivesse morrido em nosso lugar. O texto que veremos hoje mostra sobre isso, que somente Jesus pode abrir os nossos olhos espirituais para entendermos quem realmente Ele é. O primeiro ponto da mensagem de hoje, então, é que Jesus é o único que pode abrir os nossos olhos. Versículos de 22 a 26. Conta, então, a história ali, do 22 a 26, que novamente trazem mais um cego para Jesus curar. E, repetindo o que ele fez com o surdo e gago, pega este homem pela mão e leva para fora da aldeia. Por 3 possíveis motivos: para não chamar a atenção. Segundo,
por três possíveis motivos: para não chamar a atenção, para o cego não passar vergonha e terceiro, para mostrar compaixão pessoal. Semelhantemente também a outra cura, Jesus cospe nos olhos do homem. Ao que indica, o texto diz que ele literalmente cuspiu nos olhos do homem, como cuspiu na boca do gago também. No entanto, é possível também que ele tenha feito como o cego de nascença lá em João 9,6, em que ele cospe no chão, faz um barro e passa no olho. Jesus aqui faz algo que ele nunca tinha feito antes, e nem mesmo com outra cura. Nas outras, ele simplesmente cura e manda a pessoa embora. Mas dessa vez, Jesus pergunta a ele: você vê alguma coisa? Jesus pergunta isso, pois ele sabia que esse cego não enxergava ainda. Jesus sabia que esta cura seria em duas etapas para nos ensinar algo de grande valor. A resposta do cego diante da pergunta curiosa de Jesus é ainda mais estranha. Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Isso indica que este cego não era de nascença, porque ele sabia o que era uma árvore e sabia o que eram pessoas. No entanto, por que será que ele não enxergou da primeira vez? Será que foi por falta de fé dele? Ou porque Jesus tinha perdido parte do seu poder e não conseguiu fazer o milagre? Nada disso. Jesus novamente põe as mãos sobre ele e o homem passa a enxergar e ver tudo de modo perfeito, com nitidez. Por que essa cura teve duas etapas? Porque Jesus queria ensinar sobre cegueira espiritual. Ele quer ensinar aos seus discípulos que somente ele pode curar totalmente e que a cura para a cegueira é um processo, que é exatamente o que acontece com Pedro nos versículos a seguir. Quero encerrar essa parte citando uma frase, uma citação, melhor dizendo, de Matthew Henry, que diz assim: Cristo mostrou por qual método aqueles que, por natureza, são espiritualmente cegos, geralmente são curados por sua graça. A princípio, seu conhecimento é confuso, mas como a luz da manhã, brilha cada vez mais até o dia perfeito, e então eles veem todas as coisas claramente. Este é o processo que aconteceu com este cego, este é o processo que acontece com os nossos olhos espirituais. E por isso que nosso segundo ponto, nós veremos que Jesus abre os nossos olhos espirituais. De 27 até o 30, Jesus abre os nossos olhos espirituais. Jesus então vai para outras aldeias em Cesareia e sabiamente faz uma pergunta interessante aos seus discípulos: quem os outros dizem que eu sou? Jesus não era um egocentrista que estava preocupado com a sua reputação, mas ele queria realmente saber o que os discípulos ouviam sobre ele e o que eles estavam acreditando. Os discípulos respondem naturalmente, mostrando que havia três respostas. Primeira, João Batista. Possivelmente, estes eram aqueles que não tinham conhecido João Batista ou que acreditavam que o espírito de João Batista reencarnou em Jesus, assim como Herodes conclui. A segunda resposta das pessoas é que Jesus era Elias. Na profecia do profeta Malaquias, consta que viria alguém à semelhança de Elias, que na realidade foi João Batista, pois foi quem anunciou a vinda de Jesus. E a terceira resposta das pessoas é que Jesus era um dos profetas. No entanto, pode parecer estranho, mas isso era, em certo sentido, até um elogio para Jesus. Porque nem todo profeta era constado na lista dos profetas de Deus, como Samuel, Natã, Esaú, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e João Batista. Estes, salvo o engano, eram considerados como os profetas de Deus. Então as pessoas estavam, de maneira até respeitosa, colocando Jesus nesta lista. Porém, Jesus não era como estes profetas. Ele é o que os profetas estavam aguardando e dizendo o tempo todo.
Ele é o profeta. É isso que Pedro escreveu lá em 1 Pedro 1, de 10 a 11, 1 Pedro 1, de 10 a 11, que diz assim: Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois destes sofrimentos. Agora, Jesus volta a pergunta para eles: E vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro, então, tomando a frente, talvez respondendo por todos os outros 12 discípulos, ou então fazendo uma resposta pessoal, ele revela: Tu és o Cristo. Outro evangelho acrescenta: o Filho do Deus vivo. Pedro entendeu que aquele homem ali à sua frente era o Messias prometido. Os seus olhos começaram a abrir. Ele estava começando a entender que Jesus não era um homem qualquer, e sim o Messias que todos os judeus aguardavam ansiosamente. Os judeus até hoje tentam descobrir quem é este Messias. Eles pensam que o Messias seria um rei judeu da linhagem de Davi, que reunirá os judeus na terra de Israel e inaugurará uma era de paz e justiça. Alguns judeus até alegam que tenha sido Ciro o Grande. O apóstolo Pedro deixa bem claro: Jesus é o Messias que estávamos aguardando. No Evangelho de Mateus, Jesus diz que não tinha sido carne e nem sangue que tinha revelado isso para Pedro, mas sim o próprio Deus. É Deus quem abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos quem Jesus é. Assim como Jesus curou o cego, Ele também nos cura. Podemos dizer: eu era cego e agora vejo. Mas será que Pedro tinha entendido completamente quem era Jesus? Será que nós compreendemos perfeitamente quem é Jesus? Por isso, o nosso terceiro e último ponto é que às vezes não enxergamos quem é Jesus. Às vezes não enxergamos quem é Jesus. De versículos de 31 ao 33. Jesus então começa a ensinar sobre o que o Filho do Homem, ou seja, o Messias, faria. Ele sofreria muitas coisas, algo totalmente diferente do que os judeus acreditavam. Eles acreditavam que o Messias seria um rei glorioso, que dominaria sobre todos, mas sem sofrimento algum. Era previsto em Isaías 53, de 3 a 5, que na realidade este Messias ele sofreria e que o seu reino não seria neste momento. Diz assim, Isaías 53, de 3 a 5. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Jesus sofreria muitas coisas. Jesus também seria o Messias, seria rejeitado pelos anciãos, principais sacerdotes e escribas. Isso está lá em Isaías 49, 7. O Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores: os reis o verão e se levantarão, os príncipes se inclinarão diante de você por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que o recolheu. Ele é detestado pelas nações, seria desprezado, rejeitado pelos anciãos, principais, sacerdotes e escribas. Além disso, Jesus está dizendo, e se cumpriu, nós sabemos da história, que o Messias deveria ser morto. Isso é uma profecia lá de Daniel 9, 24 ao 26,
que disse: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. E então ele diz: saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até a vinda do ungido, um príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será o tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Versículo 26, depois de 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O Messias haveria sim de morrer. No entanto, o Messias teria que ressuscitar. Lá em Daniel 12:2 diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. E o Salmo 16:10 diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O teu santo ungido não viu corrupção porque ele foi ressuscitado. Jesus expunha isso claramente, da ideia de que ele usou diversos textos do Antigo Testamento, da Torá e da Tanakh, para provar seu argumento sobre o Messias. Pedro entendeu que Jesus era o Cristo, o Messias, mas ainda não entendeu o que de fato isso significava. E por isso chamou Jesus à parte e começou a repreender. E só aqui vemos que realmente Pedro ainda não entendeu muito bem quem de fato Jesus era. Pois repreender Jesus? Ele é o próprio Deus, não tem como repreender a Deus. Possivelmente, Pedro diz: Jesus, ok, entendemos que você é o Messias, mas sofrer, morrer, ressuscitar, de onde você tirou isso? Não vamos deixar isso acontecer nunca com você. Vamos te proteger e, se possível, usar até espadas. Eu nunca vou deixar você morrer. Nós devemos, na verdade, conquistar Israel e tirar do poder dos romanos. A resposta de Jesus é mais surpreendente ainda. Ele diz, de maneira bem enfática e talvez até te escandalize a forma como Jesus respondeu, em que ele diz: saia da minha frente, Satanás. É claro que Jesus não estava chamando Pedro de Satanás, dizendo que o diabo tinha o possuído ou algo assim, mas que a sua fala era uma fala demoníaca. É a mesma fala da tentação no deserto. Por que Jesus diz isso? Porque Pedro não estava levando em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Ou seja, Pedro ainda não tinha entendido qual era o plano de Deus para o Messias, qual era o plano de Deus para Jesus. Os olhos de Pedro ainda não estavam totalmente abertos. Podemos concluir então com a seguinte frase: Jesus abre nossos olhos espirituais para que entendamos que Ele é o Cristo, Salvador e Senhor de nossas vidas. Vou repetir. Jesus abre nossos olhos espirituais para que entendamos que Ele é o Cristo, Salvador e Senhor de nossas vidas. Eu quero aplicar essa mensagem a dois tipos de pessoas. Primeiramente, a pessoa que os seus olhos foram abertos, mas você ainda enxerga borrado. E a minha aplicação para esse tipo de pessoa é que talvez você creu em Cristo Jesus, ou acha que creu em Cristo Jesus. Você talvez acha que você crê e talvez tente viver o Evangelho, venha para a igreja de vez em quando, vive uma vida mais ou menos,
mas você acha que você é cristão. Minha aplicação para você é: se arrependa e peça para Deus tirar essa escama dos seus olhos, essa cegueira. Você ainda está cego. Por mais que você ainda está enxergando borrado, mas ainda é cegueira espiritual. E não adianta viver uma vida dessa maneira, com os seus olhos borrados. Você precisa pedir ao Senhor que tire as escamas dos seus olhos, assim como Deus mandou para tirar as escamas dos olhos de Paulo. Você também precisa pedir ao Senhor para tirar, para conseguir enxergar por completo. Você talvez esteja aqui e escuta essa pregação, acha lindo, maravilhoso, todo louvor, todo culto, acha lindo ser crente, talvez foi até batizado, mas você não ainda está com os olhos meio borrados e peça ao Senhor para te transformar por completo. E o segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que sabe que os seus olhos foram abertos e que agora está enxergando com maior clareza. A minha aplicação para você é que, por mais que você enxerga com clareza, não deixe os seus olhos borrarem novamente. É claro que isso não acontece com o cego da nossa história, mas isso acontece com Pedro. E isso acontece muitas vezes com a nossa vida. Há momentos em que nós enxergamos com clareza e há momentos em que nós enxergamos borrado. Há momentos em que nós enxergamos e desfrutamos da graça de Deus e conseguimos viver grandes coisas, mas há momentos em que parece que os nossos olhos só querem olhar o pecado, só querem olhar para o nosso coração, para o nosso egoísmo e esquecemos de Deus. Meu irmão, peça constantemente que Deus abra os seus olhos espirituais. Nós devemos pedir constantemente. Não é somente, agora eu creio, eu entreguei minha vida a Cristo e agora eu vou viver a vida da forma como eu quero, eternamente. Não, nós constantemente precisamos pedir: Senhor, abra os meus olhos. Abra os meus olhos para que eu possa enxergar as maravilhas da Tua lei. Abra os meus olhos para que eu possa ver o Senhor claramente, para que eu possa viver uma vida de glorificação ao Senhor. Peça isso a Deus nesse momento. Coloque o seu coração diante de Deus, debaixo da sua cabeça. Vamos fazer uma oração, pedindo: Deus, abra os nossos olhos. Vamos orar. Pai querido, talvez há pessoas aqui, 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é aquela que ainda está cega, meu Deus. E eu peço que o Senhor abra os seus olhos. Eu peço que o Senhor venha até ele e revele a Cristo, meu Deus. Talvez haja alguém aqui que não crê no Senhor ainda, e eu te peço, cure essa pessoa. Leve o Evangelho à vida dela através de outras pessoas. Talvez há outros aqui que até enxergam, ou já enxergaram alguma vez, mas estão com os olhos borrados, estão vivendo uma vida de pecado, uma vida longe do Senhor, e eu peço a Deus, abra os seus olhos, para que eles possam enxergar com clareza. Talvez outros aqui que estão enxergando com clareza, mas vira e mexe, andam borrando os seus olhos. Meu Deus, pedimos que o Senhor nos ajude a sempre manter os nossos olhos espirituais limpos. Sabemos que somente o Senhor, somente Cristo, pode fazer isso, meu Deus. Eu peço que, assim como Pedro, nós possamos confessar a Cristo como nosso Senhor e Salvador e continuar confessando. Não querer impedir a obra do Senhor, mas continuar vivendo para a sua honra e para a sua glória. Meu Deus, eu te peço que o Senhor toque em nossos corações. Assim oramos, pedindo essa graça, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.